Será que basta ligar um pivô e irrigar a plantação? Na verdade, existe uma série de cálculos e parâmetros que vão determinar quanto, quando e como você deve irrigar a sua plantação. Quer descobrir? Então vem comigo! A irrigação é uma das principais práticas da agricultura moderna, porque ela garante o fornecimento de água para as plantas quando a precipitação natural não é suficiente para suprir as demandas hídricas dessa cultura. Quando realizada de forma adequada, ela contribui para o aumento da produtividade, melhora a qualidade dos produtos e reduz os riscos de perdas causadas por período de seca. Entretanto, para que a irrigação seja eficiente, é indispensável a elaboração de um projeto muito bem dimensionado. Um projeto de irrigação vai permitir determinar a quantidade correta de água que deve ser aplicada, o intervalo entre as irrigações, a vazão do sistema e o dimensionamento dos equipamentos, evitando tanto desperdício de água e energia quanto déficit hídrico para a cultura. Além da necessidade hídrica da cultura, um projeto de irrigação também considera outros parâmetros hidráulicos essenciais. Dentre eles, a altura de sucção, que corresponde à distância vertical entre a fonte de água e a bomba, e a altura de recalque, que representa a elevação que a água precisa vencer até chegar ao sistema de irrigação. Também é determinada a pressão de operação, que garante o funcionamento adequado dos bicos do pivô central, permitindo a distribuição uniforme da água sobre a lavoura, o que é muito importante. Outro fator relevante são as perdas de carga, que representam a redução da pressão da água ao longo do percurso, ou seja, do cano, da tubulação. Essas perdas elas podem ser contínuas, causadas pelo atrito da água com a parede da tubulação, ou localizadas, provocadas por acessórios como curvas, registros e válvulas. A soma de todos esses fatores vai resultar na altura manométrica total, que é usada para dimensionar corretamente a bomba e garantir que o sistema opere com eficiência. Agora que a gente entendeu os principais conceitos da irrigação, é hora de colocar tudo isso em prática. Para isso, a gente vai conhecer uma fazenda fictícia e como foi feito o passo a passo do seu projeto de irrigação. O senhor José é um agrônomo recém-formado e decidiu começar a investir em sua propriedade para o cultivo de café arábica no estado de Minas Gerais. É uma cultura de alto valor econômico, mas extremamente sensível ao déficit hídrico, principalmente nas fases de florada e enchimento de grãos. Buscando alta produtividade, ele optou por implantar em sua fazenda um sistema de irrigação por pivô central. Mas ele tem um desafio. A principal fonte de água da propriedade é um rio que corre a meio quilômetro de distância da área a ser irrigada. Sr. José se questiona: como realizar um projeto de tubulações que irá trazer a água do rio até sua lavoura? Por sorte, o fazendeiro conhece um excelente profissional capaz de ajudá-lo nessa missão: eu. Para realizar um bom projeto de tubulação e assim a fazenda do Sr. José ter um sistema de irrigação eficiente, é preciso analisar 4 pilares. Em primeiro lugar, o solo, para saber o quanto de água ele consegue armazenar, e a planta, para saber o quanto aquela cultura, no caso o café, consome. Desse jeito, a gente encontra o turno de rega e vamos saber quando e de quanto em quanto tempo a planta precisa receber água, garantindo que seja a quantidade ideal para ela sem causar estresse hídrico ou desperdício, ou seja, colocar demais ou colocar pouco. Isso reduz muitos gastos para o produtor, uma vez que regra mais a água que usa e o tempo de pivô ligado. Em segundo lugar, a gente precisa analisar a vazão, que é o parâmetro principal para o dimensionamento da tubulação. A partir desse cálculo, a gente descobre o volume de água por hora que a bomba terá que puxar do rio. E dentro dessa parte, a gente calcula a velocidade de infiltração da água no solo para acharmos a lâmina de irrigação e, finalmente, a vazão final do projeto. Em terceiro lugar, precisamos descobrir o diâmetro do tubo que a gente vai utilizar no projeto, garantindo que a velocidade da água que vai passar por esse tubo fique na faixa ideal, que é na velocidade de 1 a 2 metros por segundo, entre esses valores, para não estourar a tubulação e nem ficar caro demais.
Por último, a gente calcula as perdas de carga contínua e localizada da tubulação, para garantir que mesmo após a água passar do local de captação até o pivô, ou seja, depois de percorrer um meio quilômetro, como é o caso do nosso projeto, a água chegue com a pressão certa nos bicos do pivô. Agora, bora botar a mão na massa e calcular tudo isso. Antes da gente começar os cálculos, é importante mencionar aqui que o dimensionamento das tubulações vai ser feito pensando não no tamanho do café hoje, que é pequeno e que consome pouca água, mas sim no tamanho que ele vai atingir no seu pico de desenvolvimento, que é quando ele for adulto. Isso deve ser feito dessa forma porque um projeto de pivô é realizado para durar cerca de 15 a 20 anos. Então, se a gente calcular tudo com base no café pequeno, quando ele for adulto, a tubulação vai fornecer água insuficiente para o consumo dele. Nesse sentido, entra também o fato de que os projetos são feitos pensados no pior cenário possível, que é o período crítico, imaginando que na pior das hipóteses, a planta pode atingir um extremo que precise de quantidade X de água que a gente calculou nesse projeto de agora, mas que para o cenário de agora, que a gente tem do café pequeno, parece muito. Agora a gente já pode começar a fazer o projeto do Sr. José, seguindo os dados fornecidos da fazenda dele e também da cultura. Bom, a primeira etapa que a gente tem que fazer é calcular o volume de água que o solo da fazenda dele consegue reter, quanto os cafés dele vão consumir de água por dia e qual vai ser o turno de rega que ele vai adotar, ou seja, o intervalo entre uma irrigação e outra. Vamos começar então calculando o volume de água que o solo da fazenda do Sr. José vai conseguir armazenar para essas plantas. A gente tem de área disponível para plantio na fazenda dele 50 hectares, ou seja, 500 mil metros quadrados. E a gente tem como profundidade da cultura do café 0,60 metros, ou 60 centímetros. E a gente vai multiplicar esses dois para encontrarmos o volume do solo total. Encontramos, então, 300 mil metros cúbicos. Agora, a gente tem que encontrar quanto de água vamos conseguir colocar nesse espaço. A gente vai pegar o volume de solo que nós encontramos e vamos multiplicar pela diferença da umidade na capacidade de campo e umidade no ponto de murcha permanente, que é de 0,07. Encontramos 21 mil metros cúbicos de água que vai ter disponível para a planta. Agora que a gente já sabe quanto de água vai ter no solo, quanto que ele consegue armazenar para a planta, a gente vai descobrir o quanto essa planta vai consumir. Então, a gente tem os seguintes dados. Temos o KC, que é o coeficiente de cultura, ele varia de região para região. Esse KC, ele foi utilizado levando em consideração um café já adulto. E a evapotranspiração foi adotada de acordo com a evapotranspiração média da região de Minas Gerais. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é encontrarmos a evapotranspiração da cultura, que é o quanto essa cultura vai consumir. É só a gente multiplicar um pelo outro. 5 vezes 1 dá 5. Então, a nossa evapotranspiração da cultura vai ser de 5 milímetros por dia. Agora, a gente vai pegar essa evapotranspiração da cultura e multiplicarmos pela área da fazenda, que é toda a superfície, né, onde a planta vai estar, para saber o quanto que ela vai consumir. Então, 5 vezes 500 mil metros quadrados. Encontramos 2.500.000. Mas nós temos que dividir por 1.000, pois uma medida estava em milímetros e a outra em metros. Por esse motivo, a gente divide esse valor aqui por 1.000, para bater essa diferença. Então, a gente encontra como o valor que a planta vai consumir de água 2.500 metros cúbicos por dia. Para
finalizar essa etapa, a gente vai calcular o turno de rega, ou seja, o intervalo entre uma irrigação e outra. Quantos dias essa cultura consegue ficar sem água após ter sido abastecida em um dia? Bom, para a gente encontrar o turno de rega, nós vamos pegar o volume de água disponível no solo, que ele consegue armazenar, no caso, e dividir pela quantidade que a planta vai consumir por dia. A gente pode cortar essas duas medidas. Encontramos o turno de rega de 8,4 dias. Podemos arredondar, então, para 8 dias. Esse turno de rega não é muito comum para cafeeiros. Recomenda-se utilizar o turno de rega entre 3 a 5 dias, a depender da região e tudo mais. Mas, como dito, isso aqui é apenas para fins de mostrar a conta, a resolução. Agora que a gente já encontrou o armazenamento de água no solo, o consumo da planta e o turno de rega, a gente vai encontrar o volume de água que deve ser aplicado por dia nessa lavoura. Então, vamos fazer que o volume a ser aplicado a partir do pivô, a partir do sistema de irrigação, vai ser o turno de rega, que no nosso caso é de 8 dias, vezes o consumo diário da planta, que é de 2.500 metros cúbicos por dia. Então, fazendo essa conta, temos 20.000, bem próximo do limite máximo de capacidade do solo, né? Então, a quantidade necessária de água a ser aplicada é 20.000 metros cúbicos por turno de rega. Agora, a gente vai descobrir a lâmina de água que essa irrigação vai gerar no solo. Então, para a gente encontrar a lâmina, nós fazemos esse volume de água dividido pela área total da fazenda, que é 500.000 metros quadrados. É a área da superfície, no caso, da fazenda. Por isso que a gente não usa volume ou outra coisa do tipo. Então, 20.000 dividido por 500.000, temos 0,04 metros. Isso daqui tá em metros. Então, isso daqui passando para milímetros vai ficar 40 milímetros. O que é, claro, uma lâmina bem alta, mas, como dito já, isso daqui é apenas para mostrar como se faz as contas mesmo. Os resultados são fictícios. Agora, a gente vai definir as horas que o pivô tem que estar ligado para conseguir distribuir uma lâmina de 40 milímetros de água. Bom, essas horas de bombeamento, elas podem tanto ser fornecidas pelo produtor, quanto eu posso também encontrar elas aqui no projeto. No caso, eu vou encontrar elas, mas eu vou já determinar a velocidade de aplicação que eu quero, a eficiência de aplicação desse pivô, que vai ser de 4 milímetros por hora. Eu quero que ele rode, né, que ele bombeie 4 milímetros de água por hora. Então, para a gente encontrar as horas totais que ele vai precisar para bombear 40 milímetros de lâmina de água, a gente vai fazer esses 40 milímetros dividido pela intensidade de aplicação do pivô, que é 4, que eu defini. Com isso, a gente vai ter 10 horas. Então, em 10 horas, ele vai conseguir fornecer isso daqui de água, o que também é alto, mas foi o resultado que a gente encontrou. Agora, a gente vai determinar a vazão do projeto. É simples, a vazão do nosso projeto vai ser a quantidade de água por ciclo, por irrigação, dividido pelas horas de bombeamento. Com isso, a gente vai ter que a vazão é de 2.000 metros cúbicos por hora. Agora, nós vamos entrar em outra etapa, que é o dimensionamento dos tubos. Nós vamos encontrar o diâmetro do tubo que a gente precisa para estar fazendo um projeto que tenha a vazão que a gente encontrou. Para isso, primeiramente, a gente vai pegar aqui novamente a nossa vazão, que foi de 2.000 metros cúbicos por hora, e a gente vai passar isso aqui para metros por segundo. Então, basta a gente dividir por 3.600. Vamos ter 0,55 metros cúbicos por segundo. Agora, a gente vai definir a velocidade que a água vai passar por esse tubo. A velocidade ideal
é entre 1 a 2 metros por segundo. Nesse caso, eu quero adotar no meu projeto uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, a velocidade adotada vai ser essa. E a gente vai seguir os cálculos com base nisso. Bom, a fórmula seria V é igual à vazão do projeto, que ficou isso aqui em metros cúbicos por segundo, dividido por π vezes r ao quadrado, já que a gente está falando de circunferência, de diâmetro. Aqui a gente vai substituir, porque a gente já tem o valor da velocidade, que é 1,5. Então, vai ficar 1,5 é igual a 0,55 π r ao quadrado. A gente vai passar esse valor que está dividindo para cá, multiplicando 1,5. Isso daqui, já fazendo a conta direto, vai ser 1,5 vezes o π, que vai dar 4,71. Então, 4,71 r ao quadrado é igual a 0,55. Isso daqui a gente vai passar dividindo agora. Então, r ao quadrado é igual a 0,55 dividido por 4,71. R ao quadrado vai ser igual a 0,55 dividido por 4,71, que é 0,117 aproximadamente. Agora, a gente passa a potência em forma de raiz para o lado de cá. O raio, então, vai ser a raiz de 0,117, que é aproximadamente 0,34. Mas isso daqui é o raio, a gente quer o diâmetro. Então, é o dobro disso daqui, que é 0,68 metros ou 680 milímetros, que é o que a gente procura. A gente tá falando de milímetros quando a gente fala de tubos. No mercado, a gente não tem tubos de 680 milímetros de diâmetro. Então, o que a gente faz é jogar pro próximo, mais pra cima, que tenha no mercado, que no caso é o de 750 milímetros de diâmetro. Então, esse vai ser o diâmetro do tubo que a gente vai precisar. Agora, caminhando para o final desse projeto, a gente vai calcular as perdas de carga na tubulação. Bom, a água, enquanto ela está passando pelo tubo, ela vai sofrer atrito, seja da rugosidade das paredes ou de alguma curva que ela tem que desviar. Então, a gente vai calcular isso para saber depois a questão da pressão, vai interferir na pressão final do sistema lá do bico do pivô. Primeiro, nós vamos calcular a carga contínua, que é no tubo em geral. Depois a gente vai para as partes que seriam as partes localizadas, que é como eu falei, alguma curva ou algo do tipo. Bom, a carga contínua, ela tem essa fórmula aqui, e a gente vai substituir os valores que a gente tem nela. Esse 6,345, ele é um valor fixo. Aqui a gente vai multiplicar pelo coeficiente de rugosidade. No caso, a gente está utilizando tubos de PVC nesse projeto. Então, o coeficiente de rugosidade do cano de PVC é 0,009. São valores tabelados. Isso ao quadrado. A gente vai multiplicar agora pela velocidade da água no nosso sistema, que é essa daqui. Isso também é ao quadrado. E dividir pelo diâmetro, que é 0,75 no caso, né? Ficou o final. Elevado a 4/3. Após realizar todos os cálculos aqui, fazer as potências, a gente vai encontrar que a perda contínua vai ser aproximadamente 0,00170. E agora, a gente vai pegar isso daqui e multiplicar pelo comprimento do cano, pra gente descobrir, de fato, a perda, né? Logo, a perda que a gente vai ter é de mais ou menos 0,85. Agora, a gente vai calcular as perdas localizadas por último. Então, vamos supor que nesse sistema a gente vai utilizar duas curvas de 90 graus para a água mudar de direção, um registro de gaveta e uma válvula de retenção. De acordo com dados tabelados, a curva de 90 graus ela é de 0,40 de coeficiente. Então, como a gente tem duas, vamos ter 0,80. A gente vai somando esses valores. O registro de gaveta é 0,20 e a válvula de retenção 2,50. Com isso, a gente vai ter total como coeficiente de 3,50. Agora, a gente vai calcular colocando esse coeficiente, multiplicando ele pela velocidade adotada, que é 1,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros quadrados por segundo. Resolvendo essa conta, então, a gente vai encontrar uma perda localizada de 0,40 metros. Com isso, a gente conclui o dimensionamento do projeto de irrigação, desde a determinação da necessidade hídrica da cultura até o cálculo das perdas de carga da tubulação.
Cada etapa foi essencial para garantir que o sistema fosse dimensionado de forma adequada às características da propriedade e da cultura do café arábica. Esse planejamento permite utilizar a água de forma mais eficiente, reduzir desperdícios, otimizar o consumo de energia e contribuir para uma produção agrícola mais produtiva.